Fala pessoal, tudo bem? Professor Jean Azevedo, canal Geografia, plataforma Gabaritagel, a maior plataforma de ciências humanas do Brasil. Geografia, História, Filosofia e Sociologia, Enem, os principais vestibulares. E a aula de hoje, dá uma olhadinha aqui, regionalização brasileira. Primeiro, por que eu regionalizo? Para facilitar a minha administração. Aula de conceitos geográficos. Essa aula está dentro da aula de território, de paisagem, de lugar. Então eu vou dividir esse território para facilitar. Para pensar, o Brasil é um país continente, ele é gigantesco. Imagina se você não tivesse administrações dos estados e isso ficaria tudo na mão do governo federal. Se não dá conta nem dividido, imagina só, né, um território apenas enorme, grande, sem os estados, sem a presença dos governadores. Suave, tranquilo, entendeu? Para pensar uma casa. Você tem uma casa que ela não tem divisão dos cômodos. Então o banheiro dá de frente para a cozinha, o banheiro dá de frente para o quarto. Imagina só, você vai lá fazer suas necessidades vitais e aí, né, sua mãe cozinhando. Cara, não ia dar certo. Por isso que a casa ela é dividida, para facilitar a administração desse lugar. Imagina, né? Você tem lá seu quarto com os móveis do quarto, você tem a sala com os móveis da sala, a cozinha com os móveis da cozinha, porque é de acordo com a característica específica daquele cômodo. Por isso que eu regionalizo. Olha, se tem armário, se tem fogão, aqui é a cozinha. Se tem TV, se tem sofá, aqui é a sala. É a mesma coisa com as regiões do Brasil. Se você tem uma grande floresta que ocupa quase toda essa região, eu vou chamar ela de região norte do país. Porque as características de hierarquia urbana, ocupação do solo, recursos naturais, processo de construção cultural do povo que vive naquela região é muito semelhante. Eu determino que essa é uma região. Se eu vou para outra região, eu vejo que lá você tem uma vegetação típica dali, que é a caatinga. Você tem ali também a Mata Atlântica. Você tem um sotaque particular. Você tem os costumes alimentares muito parecidos com aquele grupinho de estados. Eu determino que aquela região é a região nordeste do país. Tá aqui as regiões administrativas brasileiras. Vem cá, vem cá, vem cá. Essa região aqui que engloba, olha aqui, não esqueça, Rondônia, Acre, Amazonas, presta atenção, Roraima e o nosso Amapá, eu vou falar que é a região norte, fora o Pará, o grande estado do Pará, é o estado do Tocantins. Se eu pego a Europa aqui na minha mão, praticamente cabe dentro desse território. Para baixo, eu tenho o Centro-Oeste, com o grande estado do Mato Grosso do Sul, Goiás e Distrito Federal, o Mato Grosso do Sul também, não posso esquecer. E já vou dar a letra. No passado, não existia isso aqui, ó. Essa divisão entre Sul e Mato Grosso. Era tudo Mato Grosso. Em 1977, que ocorreu? A divisão. E aí aparece o Mato Grosso do Sul e o estado do Mato Grosso. Capital Campo Grande, capital Cuiabá. O Sul, né? Você tem ali apenas 3 estados, o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e o Paraná. No passado, São Paulo pertencia à região sul. Olha que engraçado, né? E depois, por questões políticas e também de uma construção social bem diferente aí dos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, São Paulo foi alocado para a região sudeste do Brasil, a região mais densamente povoada, com a maior população, com maior índice de urbanização. Eu tenho São Paulo, tenho Rio de Janeiro, tenho Espírito Santo e o estado de Minas Gerais. Ô, Minas Gerais. Subindo, eu tenho o Nordeste, Bahia, Sergipe, vai subindo, né? Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Ceará, Rio Grande do Norte, Maranhão e Piauí. Velhinho,
é uma região também muito populosa, tem a segunda população do Brasil em números totais, em população absoluta. Tranquilo até aí? Jean, a configuração foi sempre assim? Já dei a letra, não! Aqui no exemplo entre Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Olha aqui, em 1981, Rondônia, que era um território nacional, se transformou em um estado, com a capital Porto Velho. Em 1988, Roraima e o Amapá também viraram estados. Fora que Fernando de Noronha, a ilha que era um território, se tornou um município de Pernambuco, capital Recife. Fora que Goiás foi dividido, também foi dividido, e aí se tornou aqui em cima o estado do Tocantins, capital Palmas, e embaixo Goiás, capital Goiânia. Fora que você tem quem aqui? O Distrito Federal, a nossa capital Brasília. Teve aí um movimento, tempos atrás, para se dividir o grande estado do Pará em 3 estados, o estado do Carajás, Tapajós e o Pará. Foi feito um plebiscito, a população votou contra essa divisão aqui. O estado ia diminuir, ia ficar bem pequenininho. Tranquilo até aí? Vamos continuar. Jean, é só essa divisão aqui que é válida? Claro que não. Essa divisão que eu apresentei para vocês é do IBGE. E o caráter dele se baseia na hierarquia urbana, na ocupação, nos costumes, nos recursos naturais. Se faz um apanhado, um estudo e se determina que cada estado está em determinada região. Já aqui, eu me baseio nas características econômicas do lugar. Por exemplo, você tem aqui a Amazônia, o Complexo Regional da Amazônia. Para você ter uma ideia, parte do Mato Grosso está dentro desse complexo amazônico. Por quê? Tem características econômicas muito parecidas com o estado do Pará, com o estado de Rondônia, com o estado do Acre. Por exemplo, a pecuária sendo aí o motor da economia dessa região norte do Mato Grosso. Então, como a pecuária é muito forte aqui no Pará, é muito forte aqui em Rondônia, é a franja de expansão da pecuária, a fronteira agrícola que vai em direção à floresta amazônica, está aqui no Mato Grosso. O norte do Mato Grosso tem mais características dos estados da região norte do que do centro-oeste. Vem cá. Você tem aqui também a região nordeste. E aqui é um ponto importante para a gente discutir, é a região do norte de Minas, aqui no Vale do Jequitinhonha, onde se localiza a região de Montes Claros. Você tem ali nessa região, presta atenção que é importante, a Caatinga, você tem rios intermitentes, você tem o clima semiárido, você tem os costumes muito mais parecidos com a Bahia do que com Minas Gerais. Então, a partir das análises do complexo regional, essa região do norte de Minas é colocada na região nordeste e não na região sudeste, como é a divisão administrativa proposta pelo IBGE. A outra região é a região mais rica, mais densamente populacional, com a maior concentração de indústrias, que é o Centro-Sul, que você vai ter o Mato Grosso do Sul, parte do Mato Grosso, parte de Goiás e Tocantins, porque a outra parte também tem muito características de norte de país, toda a região ali, né, do Espírito Santo, região do Rio de Janeiro, chegando até o sul do país. É a região que você concentra a maior riqueza, o maior PIB per capita, toda a riqueza dividido pelo número de habitantes. O PIB per capita maior é dessa região aqui do Centro-Sul. Beleza, suave até aí. A outra divisão é a divisão proposta por Milton Santos, uma das maiores assumidades da geografia humana, foi professor da USP, o cara é o bambambam na discussão de globalização, né? Todas as universidades aí vangloriam o professor Milton Santos, marxista ferrenho, e ele também estudou o espaço geográfico brasileiro com fidelidade, propondo uma outra divisão regional, no qual ele diz que a região Centro-Sul ela não é tão homogênea assim. Por isso que ele divide a região Centro-Sul e cria a região
concentrada, porque para ele essa região apresenta uma dinâmica financeira, industrial e global. Isso é muito diferente da região que engloba os estados de Goiás, Tocantins, uma parte do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Para ele, essa região tem uma característica muito mais rural, que o agronegócio vai determinar as relações econômicas nesse local, totalmente diferente da região concentrada, no qual as características industriais e o processo de urbanização mais intenso vai homogeneizar muito mais essa região e vai deixar totalmente diferente dessa região aqui. Por isso que ele cria a região concentrada, ela se difere do restante, há pouca mudança nessa dinâmica. Ufa! Chegamos ao fim aí de tanta informação. Nessa aula nós abordamos as regiões administrativas, os porquês de se regionalizar, determinamos também algumas características dessas regiões e o processo de evolução da região administrativa brasileira, pautando também nas diferenças entre os complexos regionais e a proposta do professor Milton Santos. Gostaram, pessoal? Tamo junto, hein? Professor Jean Azevedo, canal Geografia Gabaritagel.